O mundo gira, o relógio corre, o calendário muda. E antes que possamos respirar fundo, já é domingo à noite novamente. Esse instante melancólico que parece suspenso entre o que passou e o que está por vir. Entre o descanso e a obrigação. Entre o desejo de parar e a pressão de continuar. E nesse intervalo em que o tempo parece mais pesado do que o corpo, somos levados a refletir sobre o que realmente importa, sobre o que tem sido feito da nossa vida, sobre o que nos resta de nós mesmos quando tudo silencia. E é nesse vazio cheio de barulho que Henry David Thoreau se torna necessário, como um sussurro entre os gritos, como um riacho entre as buzinas, como um homem que caminha lentamente enquanto todos correm. Porque Thoreau não estava interessado no que todos estavam fazendo, mas no que ele mesmo precisava descobrir, experimentar, viver. E talvez o maior ensinamento que ele tenha nos deixado não seja uma doutrina ou um sistema de pensamento, mas uma escolha. A escolha de sair, de se afastar, de silenciar, de não aceitar o ritmo imposto, de não se tornar engrenagem, de não se deixar capturar pelas pressões sociais. E quando ele decidiu morar sozinho na beira de um lago em Walden, ele não estava fugindo do mundo, estava tentando entender o que havia nele que ainda era vivo, que ainda era autêntico, que ainda era humano. E é por isso que ele escreve, que ele observa, que ele planta, colhe, caminha, medita, porque cada gesto simples contém uma sabedoria esquecida, uma liberdade escondida sob as camadas de complicação que o mundo moderno nos impõe. Começar a semana com leveza não é sobre planejar mais, não é sobre otimizar melhor, não é sobre encaixar mais tarefas na agenda ou acordar 2 horas mais cedo para ser mais produtivo. Começar a semana com leveza é sobre perguntar: o que é essencial? O que realmente me move? O que está pesando em mim e eu nem percebi? O que estou fazendo apenas porque todo mundo faz? E por que essa ansiedade constante em ser eficiente, reconhecido, aceito, respondido, validado? Thoreau diria que estamos ocupados demais para viver, preocupados demais para sentir, acelerados demais para escutar. E por isso ele se retira, não para se tornar eremita, mas para provar que é possível viver com menos, com mais verdade, com mais contato direto com a vida, com as estações, com o nascer do sol, com a água fria no rosto, com a madeira que estala no inverno, com o cheiro da terra molhada depois da chuva, com a própria respiração sem o ruído do mundo por cima. E nesse contato com o real, com o essencial, com o simples, ele se reconstrói como ser humano. Ele se limpa por dentro. Ele se reencontra com algo que a civilização perdeu e que talvez nunca mais recupere, se continuar nessa marcha louca rumo ao nada. O silêncio para Thoreau não é ausência de som, é presença de si. É escutar a própria alma sem interferência. É deixar que o pensamento se alongue, que a dúvida se instale, que a pergunta ecoe sem pressa de resposta. E quando nos permitimos essa pausa, essa escuta, percebemos o quanto estamos desconectados de nós mesmos, o quanto terceirizamos nossas vontades, o quanto nos adaptamos ao ritmo do mercado, das redes sociais, das opiniões alheias, das exigências que nunca param e que, quando finalmente temos um tempo livre, preenchemos com mais distração, com mais barulho, com mais fuga, como se o silêncio fosse insuportável porque ele revela tudo aquilo que tentamos esconder. Mas Thoreau nos convida a permanecer, a não fugir, a encarar, a atravessar, porque do outro lado do desconforto está uma liberdade que não depende de ninguém, que não se compra, que não se posta, que não se mede, uma liberdade que nasce do simples fato de estar vivo e consciente de estar vivo. E isso já basta para justificar uma existência inteira. Ele planta suas próprias batatas, constrói sua própria casa, vive com o mínimo, escreve com o máximo de presença e nos mostra que simplificar não é empobrecer, é libertar, é cortar o excesso, é escolher com mais cuidado, é não se perder em 1000 direções ao mesmo tempo, é ter coragem de dizer não, de deixar para depois, de não fazer o que esperam. E nesse movimento de reduzir, de concentrar, de descomplicar, algo começa a respirar dentro de nós.
algo que estava sufocado pelo excesso de estímulo, pelo acúmulo de tarefas, pela necessidade de corresponder, de performar, de ser forte o tempo todo. E essa coisa que respira dentro de nós é o que Thoreau chama de essência, de natureza, de alma viva. E quando tocamos essa parte silenciosa, simples e serena de nós mesmos, tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque nosso olhar mudou, nosso passo desacelerou, nosso coração amaciou. E então a semana pode começar não como um peso, mas como um campo aberto, como uma caminhada voluntária, como uma nova chance de fazer menos e viver mais. As lições de Thoreau não cabem em frases de efeito, não se resumem a citações bonitas para postar no domingo à noite. Elas exigem prática, escolha, entrega. Elas pedem que a gente se coloque na beira do lago, mesmo que metaforicamente, e observe, sinta, respire, desacelere. Elas pedem que a gente escute o canto dos pássaros, o som da água, o estalar da madeira, o silêncio que existe entre um pensamento e outro. E se você não tem um lago por perto, encontre seu Walden interior, um canto da sua casa onde você possa estar só. Uma caminhada sem fone de ouvido, uma manhã sem celular, uma hora por semana em que você não faz nada além de existir. Sem culpa, sem meta, sem produtividade, apenas você com você. Porque é nesse espaço que a vida começa a fazer sentido de novo, que a leveza volta, que o corpo se alinha, que a mente silencia, e então finalmente você pode começar a semana com a alma menos pesada, com os olhos mais atentos, com o coração mais inteiro. Thoreau morreu há muito tempo, mas sua mensagem ainda vive, talvez mais viva do que nunca. Num tempo em que todos correm e ninguém sabe para onde, num tempo em que todos falam e ninguém se escuta, num tempo em que todos produzem, mas poucos vivem. E é por isso que domingo à noite pode ser mais do que um suspiro de desespero pelo fim do descanso. Pode ser um chamado à consciência, à reflexão, à reconexão com o que importa. Pode ser o momento sagrado em que você decide não viver mais no automático, não se conformar com a pressa, não sacrificar sua saúde mental por um padrão que nem faz sentido. Pode ser o momento em que você se lembra de quem você é quando ninguém está olhando, e que isso já é suficiente para começar a segunda-feira com outra energia, com outra presença, com outra intenção. E se nada disso parecer possível agora, tudo bem. Comece pequeno, comece tirando 10 minutos só para você. Comece dizendo não para uma obrigação inútil. Comece com um café tomado em silêncio, com uma frase escrita no caderno, com um olhar mais demorado para o céu, porque a simplicidade é assim. Começa pequena e cresce devagar, como uma semente que se transforma em árvore se tiver tempo, espaço e cuidado. E você merece esse tempo, esse espaço, esse cuidado, mesmo que o mundo diga o contrário, mesmo que tudo ao seu redor tente te convencer de que ser leve é ser fraco, de que parar é perder tempo, de que descansar é luxo. Thoreau prova que a verdadeira força está em escolher viver de acordo com o que faz sentido para você, e que a verdadeira vitória é estar em paz consigo mesmo enquanto o mundo enlouquece ao redor. Por isso, nesse domingo à noite, antes de mergulhar na ansiedade da semana, ouça Thoreau, feche os olhos, respire fundo, pergunte o que é essencial e caminhe na direção do silêncio.